Bárbara, Augusto, Paulo, obrigado pela disponibilidade em conceder essa entrevista. E como primeira questão, eu fiquei muito impressionado pelo time de atores que foi reunido para o Clube dos Anjos. Eu gostaria de saber inicialmente como que era a dinâmica quando existia aí os intervalos de filmagens, porque, enfim, são diversas experiências, é, atores e profissionais de diferentes formações, então eu tenho até uma curiosidade de saber aí como era a dinâmica de vocês quando as câmeras estavam desligadas. Era muita discussão sobre roteiro, sobre as suas trajetórias, ou era muita bobagem? O Otávio e o André, na verdade, já me anteciparam que rolava muita bobagem, na verdade. Você sabe que isso me lembra uma. O Jô Soares, quando entrou na Academia Brasileira de Letras, ele entrou? Não, ele foi entrevistar alguém que tinha acabado de entrar. E ele, como estava nesse momento escritor, ele perguntou todo entusiasmado para o novo membro da academia o que eles faziam na hora do chá, se eles conversavam sobre literatura, os grandes temas da humanidade. Ele falou: não, a gente conversa sobre se vendeu ou se não vendeu bem os livros, é o que a gente fala. Não sei se é exatamente isso, não era o nosso caso, mas a gente sim falava muitas. é, Era bem divertido, vamos dizer assim. E talvez o único que tivesse ali mais isolado, que era o Antônio Capello, que um ator que veio de Portugal, não conhecia muita gente, mas a gente de cara já pegou ele, levou ele para sair, para comer, para beber, para conversar, e virou o nosso comparsa, mais um comparsa nosso aí do Clube do Picadinho. É verdade. Agora, Gugu, a gente tinha o Matheus, que inclusive o Matheus, acho que ele fez questão de não ficar no mesmo ambiente que a gente. Isso foi interessante. Eu acho que foi o próprio Matheus que pediu isso ao Ângelo, para que ele ficasse um pouco separado da gente nesse período, na hora do camarim, no decorrer das gravações, para ele manter o mistério do personagem dele, para a gente não ficar naquela camaradagem. O que para a gente foi muito saudável, porque justamente essa camaradagem e essa cumplicidade entre a gente é que a gente estava levando para a cena, né? Então a gente meio que reproduzia isso, acabava transbordando do camarim para a cena e vice-versa, né? Mas no caso do Matheus, ele meio que se preservou e quando ele entrava, então era aquele choque, entrava com aquele clima, aquele ambiente, aquele jeitão do Matheus, só ele para colocar aquela presença dele, assim, né, misteriosa, né? É engraçado que isso acabou se arrastando para o pós-filmagem, né? Porque a gente criou um grupo de WhatsApp, como sempre, né? Que é um dos grupos mais ativos e afetivos da minha vida, é o Clube do Picadinho. E o Matheus demorou, sei lá, 3 anos para entrar no grupo, né? Ele realmente não fazia parte do grupo. Até que alguém lembrou: gente, o Matheus, vamos botar ele aqui. Exatamente. Mas tem uma coisa muito legal em ter um set com pessoas que se gostam de verdade, assim, sabe? Um grupo muito grande de atores que se gostam muito, que são amigos, que se respeitam. Então, acho que isso também leva para uma camaradagem de um grupo que no filme é amigo há muitas décadas, e vai para a tela, né? Então, era uma energia muito boa ali, essa energia desse caos que os meninos estão falando, era uma energia meio caótica o tempo todo, antes de cortar, filmando e depois, assim, era muito gostoso, era um set muito divertido. Uhum. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, embora essa seja a estreia em longa de ficção do Ângelo Defante, em experiências prévias, vocês já tiveram encontros com ele, né? O Paulo, ele fez a narração, né, de um dos curtas dele, que é o Feijoada Completa. O Augusto Madeira é um companheiro de longa data dele. Eu lembro de você fazendo Amigos, Amantes e Pisantes, né? Que tem o Matheus Solano também. E a Bárbara assinou aí a produção de vários desses curtas. Como que foi esse reencontro, digamos, com o Defante agora em um projeto com um escopo maior? Só fazer uma observação antes dos meninos, que na verdade ambos fazem o Feijoada Completa, e o Feijoada Completa É é verdade. uma adaptação do Veríssimo, e o Marido dos Uhum. Amantes Pisantes também. Então ainda tem mais essas É, conexões. uhum. E eu ainda tenho mais um curta que eu fiz, que é do Veríssimo também, que até hoje não estreou. Meu filho tinha 5 anos na época, hoje está com 21.
Puxa vida! Então, eu, na verdade, quando entrei nesse elenco do longa, eu fui o único que entrei por meritocracia, porque eu fiz quase toda a cinematografia do Ângelo Defante. Então, só isso que eu queria dizer, tá? Isso é importante. E como espectador, algo que eu gosto muito no filme é, de certa forma, como existe até uma, digamos, expectativa cômica, no sentido como vai acontecer a subtração dentro desse clube dos anjos, né? Inclusive, eu estive na exibição da mostra e as pessoas davam muitas risadas aí quando era revelado aí o próximo personagem que ia empacotar. Eu queria saber de você, Augusto, e de você, Paulo, como se também existe, de certa forma, essa expectativa como atores que estão tendo aí o primeiro acesso a esse texto de O Clube dos Anjos antes da encenação dele. Olha, eu fiquei muito surpreso assim de assistir o filme. Eu assisti o filme agora essa semana pela primeira vez, né? A maneira como vai contando a história é uma coisa que eu ainda não estava muito claro para mim, assim, como é que a coisa se desenvolveu. E depois eu acho que tem a coisa do corte, também da edição, né? Que a maneira de desenvolver, de contar a história, e justamente e principalmente a respeito de cada um dos personagens, qual é o fim de cada personagem, né? E é muito interessante como vai ficando, assim como a Bárbara já disse aqui, vai ficando mais surrealista a coisa toda, ela vai perdendo todo o sentido e tal, porque a gente vai economizando certos passos que no começo a gente faz questão de contar. Então vão todos para o velório, aí depois eles caminham no cemitério, e de repente já o Gugu ele já se levanta e vai direto para o caixão. É um negócio assim que essas coisas são geniais, porque elas vão economizando certas particularidades que nós já contamos isso. Só que isso leva o filme para um surrealismo total, assim, né? E é muito divertido que assim você não tem tempo, assim como você falou, Alex, você não tem tempo de ficar se perguntando, mas como que vai acontecer? Porque já, de repente, quando você vê, já aconteceu, você já tá num momento depois disso, né? E é muito interessante como é que isso se dá, assim. Você sabe que vai acontecer, né? É uma coisa inevitável e, no entanto, é sempre surpreendente. Exatamente. É meio que o Titanic, né? Você começa o filme sabendo que vai afundar. A questão é como vai afundar, né? Então, isso vale para a gente também. Eu achei também muitas sacadas do filme incríveis e puxam o tapete. Na hora que o público fala, agora vai acontecer isso. Não acontece. Ele acelera. E aí vai, né? Então, é bacana Exatamente. ser surpreendido, assim. Uhum. E, não, e Desculpa. fazendo uma opção não realista, né? Porque o cinema tende a cobrar esse realismo muito forte e a gente brinca, o filme tem uma teatralidade muito forte. Uhum. Eu quero perguntar agora a vocês, nessa posição de espectadores que puderam assistir o filme, seja quando ele foi finalizado ou nos festivais, como o do Rio da Mostra, como vocês recepcionaram esse texto? Porque, como o Paulo apontou, e você, Augusto, complementou, existe de fato esse fator surrealista nessa narrativa, quase um Buñuel, me lembra muito um Buñuel, mas é também um texto que me parece discutir muito a contemporaneidade, né? Assim, é um texto que originalmente o Veríssimo publicou em 98. O Defante, ele faz uma adaptação que acho que dá um novo entendimento a esse texto. Então eu gostaria de saber de vocês como foi a recepção a ele, se de fato chamou mais atenção esse aspecto surrealista, ou essa questão, por exemplo, da morte que vem a partir de um pecado capital, digamos assim, né? A gula contemporaneiza alguma questão enfim, né, da nossa sociedade. Então, Cara, é um filme que fala sobre poder, né? E assim, e a comida como exemplo desse poder, né? Desse pequeno grupo de privilegiados aí que mesmo no momento da sua morte estão usufruindo de poder, né?
Então, é uma pequena metáfora assim, né, para falar da nossa sociedade, da condição, para onde estamos indo, o que a gente pode e deve mexer, né? Suas contradições. Eu acho muito... Eu acho que quando o Veríssimo escreveu, ele não imaginava o quanto esse filme seria contemporâneo em 22, sabe? Quase 30 anos depois. Eu acho que não vai deixar de ser tão breve. É verdade, a própria morte, né? Quer dizer, é uma opção, né, de privilégio, de você poder ter o privilégio de dizer, não, agora eu quero comer mais esse prato que sobrou, porque eu quero, quer dizer, é aquela coisa de ganhar o último capítulo, né? Eu vou ver como acaba o livro. Isso é citado durante o filme. Isso também é um privilégio, né? É tratado como um privilégio. Você optar pela morte e tal. Então, é interessante que isso também acaba entrando no rol dos privilégios que cada um desses caras tem. Assim. Seu Gugu falou que o filme tem uma relação com o Titanic, na verdade, são pessoas no Titanic que decidem não se salvar, né? Que vão dançar, que vão jantar enquanto o navio afunda. Bárbara, Augusto e Paulo, muito obrigado pela disponibilidade de conceder a entrevista. Gostei muito deste filme e desejo sucesso aí com o lançamento comercial e com projetos que estão por vir também. Um abraço para vocês. Bom dia. Obrigado, Alex. Alex. Obrigado. Tchau.